Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar sobre um livro muito legal, de não ficção, meio um livro-reportagem, da jornalista Nana Queiroz. Para você que talvez não se lembre, a Nana Queiroz também escreveu um outro livro muito interessante, junto com a Luísa Marilac. É o livro Eu Travesti, que é muito, muito maneiro. Hoje eu quero falar sobre um outro livro que ela escreveu, chamado Presos que Menstruam. E o subtítulo é A Brutal Vida das Mulheres Tratadas como Homens nas Prisões Brasileiras. Ele é uma não ficção, ele é um livro-reportagem. A Nana entrevistou e conversou e acompanhou várias detentas em prisões nacionais. Então, cada capítulo você vai conhecendo a história de uma das detentas que a Nana entrevista. Então, a Nana também fala sobre a realidade das lésbicas que estão no cárcere, né? Nas lésbicas que estão presas. Tem uma personagem aqui, né? Que é a Vera, que é lésbica, e a gente acompanha ela. E o legal do livro é que são várias histórias. Tem um índice que você pode ler por personagem, ou seja, você vai pulando os capítulos para acompanhar uma história de cada vez. Ou você pode ler o livro num fluxo que cada capítulo é uma história que vai se intercalando com a outra. E no final do livro todas se encontram numa saída para o Dia das Mães. É muito legal, eu aprendi muito sobre a realidade das mulheres, sobre as dificuldades que elas vivem lá dentro, sobre as particularidades de ser uma presa mulher. A gente vai acompanhar, por exemplo, uma jovem que se envolve com um traficante e é presa. Não é nenhuma justificativa, porque crime é crime, claro. Mas a Nana traz um background também. Onde que essa mulher vivia, qual que é a realidade, por que que ela se envolve com crime, como que essa mulher viu que ela não tinha saída, ou que ela achou que ela não tinha saída e por isso ela se envolveu, por isso ela sequestrou, por isso ela roubou. Enfim, nada disso é justificável, porque crime é crime. Mas a gente entende um pouco da realidade que algumas dessas mulheres também viviam, que levaram elas ao mundo do crime. A gente também acompanha uma líder indígena que é presa e o sangue seca pela maneira que pelo estresse dela ali na prisão. A gente acompanha uma outra presa que é presa grávida. Então o que acontece? A gente discute aqui e aprende sobre as visitas íntimas, o constrangimento da mulher ser revistada antes de entrar nas cadeias. A gente vê aqui também o preconceito de os relacionamentos lésbicos são bem aceitos dentro da cadeia. As mulheres que são presas e têm relacionamentos com outras mulheres, todas já eram lésbicas, todas já se entendiam como homossexuais, ou não? Elas afrouxaram a sua sexualidade ali também dentro daquele ambiente claustrofóbico e confinadas. Todos esses debates estão aqui no livro. É muito legal. E eu queria ler para vocês, claro, alguns trechinhos dessa obra. Olha só. É fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que todos os criminosos devem ser tratados de maneira idêntica. Mas a igualdade é desigual quando se esquecem as diferenças. É pelas gestantes, os bebês nascidos no chão das cadeias e as lésbicas que não podem receber visitas de suas esposas e filhos que temos que lembrar que alguns desses presos, sim, menstruam. Depois que você vai presa, pode implorar, chorar, que ninguém acredita que você é inocente. Que nem aquela menina outro dia que foi presa porque deu uma madeira com droga pro bebê. Aí quando descobriram que não era droga, era amoxicilina, ela já tinha quase morrido na cadeia, já tinha ficado cega de tanto as meninas baterem. E o bebê nem morreu da amoxicilina, morreu da doença que ela estava tratando com o remédio. Ela falava para elas assim: nem eu uso droga, como que eu ia dar pro meu filho? Nunca, nunca. E elas não queriam saber, batiam. Estouraram os tímpanos dela. Eu entrei em pânico de ver aquele desespero dela. Assistir aquela cena horrível. E você pode gritar: não fui eu, não fui eu. E ninguém acredita. As presas e os policiais. Ninguém. E ela era inocente. O direito ao sexo nos presídios é uma história bem singular e revoltante. Desde 1984, a Lei de Execução Penal garante como um direito dos condenados e dos presos provisórios a visita de seu cônjuge. Existe alguma discussão sobre o texto, se de fato a visita do cônjuge pressupõe a continuidade da vida sexual ou não.
Mas nos presídios masculinos, entendeu-se que, direito ao benefício, a visita íntima deveria ser concedida. Afinal, não pensavam em maneiras mais eficientes em conter o natural instinto violento masculino, do que saciando o incontrolável impulso sexual intrinsecamente masculino. Curiosamente, mesmo que a lei não fale de gêneros em nenhum momento desse artigo, a administração penitenciária entendeu que esse era somente um direito dos condenados e presos provisórios, homens. A resistência à visita íntima feminina está também relacionada a uma questão de conveniência para o Estado. A mulher pode visitar seu marido, engravidar dentro da cadeia e sair, o problema é dela. Se a mulher está presa, o homem a visita e ela engravida, o problema é do Estado, diz Reide. Tinha um delegado de Pinheiros que falava que ele ia deixar receber visita íntima na carceragem dele. Mas quem tivesse visita íntima ia ter que tomar injeção anticoncepcional. E a gente falou, você não pode fazer isso. Não é muito prático nem sensato uma mulher engravidar na cadeia. Mas é a opção dela, não sua. Yara a libertou da sua prisão interna. E Marcela, que havia por toda a sua vida se relacionado com homens, se apaixonou por ela. Na hora você não ficou confusa com a sua sexualidade? Perguntei pra ela uma vez. Olha, eu tinha uma curiosidade, então juntou a fome com a vontade de comer e tá tudo certo. Ri. Mas o que mais me motivou foi a carência. Tava muito carente. E na minha opinião, as mulheres são muito mais atenciosas, porque a gente sabe da carência de cada uma, então fica tudo mais fácil. Acho que somos mais fiéis na dificuldade também. A homossexualidade nas prisões femininas é consideravelmente maior do que nos presídios masculinos. Em 1983, um estudo já estimava que ela gerasse em torno de 50%. Hoje, após uma relativa liberação sexual, o fortalecimento do movimento gay e o aumento da aceitação, os casos ficaram menos clandestinos. Isso não quer dizer de maneira alguma que as homossexuais cometam mais crimes, mas que para as mulheres, ao menos na cadeia, a afetividade pode moldar e, por que não, expandir a sexualidade. São, em sua maioria, mulheres que se consideravam heterossexuais antes da detenção e afirmam que, ligadas pelo companheirismo, o apoio na depressão e no medo, se envolveram com outras mulheres. Nessas parcerias, descobrem novos desejos e, às vezes, o amor. Algumas chegam a dizer que não são, mas estão lésbicas. Ela conta que isso, uma vez, gerou a revolta de uma das presas, homossexual assumida desde criança. Elas não são lésbicas, eu é que sou, eu é que sei o que é ser lésbica. Elas não são e não podem usar o título. Marcela, por sua vez, não tem receio nenhum de usar a nomenclatura. Não tem como eu me relacionar com um homem hoje. Não sei o que mudou, mas depois que eu me envolvi com mulher, não quis mais saber de homem nenhum. Elas são amantes muito melhores. Bom, gente, essa foi a dica de hoje, então, presos que menstruam, um mergulho na realidade das nossas presas nas prisões brasileiras, e também tem aqui personagens lésbicas falando sobre a sexualidade e como que é esse cotidiano e as questões e os conflitos de ser uma mulher presa hoje em dia aqui no Brasil. É muito legal, e não pense que esse livro romantiza e bota todas as personagens como vítimas do sistema, não. É só uma aproximação dessas personagens, e a própria Nana também reflete um pouco isso, quando ela tá ali se afeiçoando por uma certa personagem, tipo, entendendo o lado dela, e ela vai pesquisar o que ela fez pra ser presa, né? O que aconteceu? E é um crime bárbaro, horrendo. E ela fala, meu Deus, eu não consigo associar essa pessoa que eu tô entrevistando ao crime que ela cometeu e pelo qual ela foi presa. Então é muito legal e eu recomendo muito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!